Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse exato momento, exclusivamente para você que está conectado para ouvir a palavra de Deus, a Bíblia, que é viva e eficaz e penetra na alma, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os segredos do seu coração. Eu quero que você sente confortavelmente aí onde você está, na cadeira, no sofá ou na cama. Deus quer falar com você. Se sente agora preparado ou preparada para esse momento? Vou compartilhar para você a 16ª parte da série de mensagens da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. A alegria triunfante em meio às provas. A verdade de Deus sob ataque. Continuação, parte 2. Filipenses, capítulo 3, versículos 5 a 11. Você vai ouvir agora a continuação. Privilégio ancestral. Paulo era da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Filipenses 3:5. Benjamim foi o único filho de Jacó que nasceu na terra prometida. A tribo de Benjamim é uma das mais importantes, pois foi a única que se manteve leal, juntamente com a tribo de Judá, à dinastia de Davi. Registro bíblico de 1 Reis, capítulo 12, versículo 21. Dessa tribo procedia o primeiro rei de Israel. Assim, o apóstolo São Paulo não só está afirmando que era israelita, mas que pertencia à elite de Israel, pois pertencia, sem sombra de dúvida, à nobilíssima e a mais ilustre de todas as tribos de Israel, Benjamim. Pense mentalmente. Em segundo lugar, os méritos do apóstolo São Paulo. Até então, o apóstolo São Paulo listara o que ele tinha por direito de nascimento, agora vai listar o que adquiriu por escolha sua. Paulo era hebreu de hebreus. Filipenses 3:5. Essa expressão, além de enfatizar que tinha puro sangue,
denota os judeus que normalmente falavam aramaico entre si e frequentavam sinagogas em que celebrava o culto em hebraico, bem diferente dos helenistas que só falavam grego. Paulo falava a língua hebraica, registro bíblico de Atos 21:40. Embora tenha nascido na cidade pagã de Tarso, Paulo foi para Jerusalém, educou-se aos pés de Gamaliel, Atos 22:3. Paulo não era apenas um judeu helênico, mas um judeu atrelado à mais pura tradição judaica. Esse argumento é apresentado como prova de sua estrita ortodoxia não maculada por nenhuma influência estrangeira. Registro bíblico de 2 Coríntios 11:22. Quanto à lei, Paulo era fariseu. Filipenses 3:3. Os fariseus constituíam o grupo mais zeloso pela lei e tradição da religião judaica. A principal característica da vida de um fariseu era a reputação de ser um cuidadoso e fervoroso cumpridor da lei mosaica e de suas tradições. O próprio nome fariseu significa separado. Essa facção religiosa se originou durante o período intertestamentário em reação aos excessos dos judeus negligentes e indiferentes que só imbuíram do espírito helenista em seus aspectos insípidos. Assim, os fariseus ou separatistas vieram a separar-se dessas pessoas mundanas. Os fariseus não eram patriotas como os zelotes, nem radicais como os saduceus, nem políticos como os herodianos. Sua alta consideração pela lei de Deus é digna de admiração. Essa seita do judaísmo tinha se separado da vida comum e das tarefas comuns para consagrar suas vidas à observância minuciosa dos detalhes da lei. Embora eles não fossem muitos, eram os corifeus espirituais do judaísmo. Paulo escolheu ser fariseu. Tornou-se extremamente zeloso da tradição de seus pais. Registro bíblico de Gálatas, capítulo 1, versículo 14, e Atos 23:6. Como fariseu, Saulo pertenceu ao segmento mais severo da religião judaica. Atos 26:5. O maior equívoco dos fariseus foi dar excessivo valor ao sistema legalista da interpretação que os escribas impuseram à lei, sepultando-a sob o peso de suas tradições. Essa falsa interpretação dos fariseus levou-os a se colocarem como inimigos de Jesus Cristo e os teossoter. Jesus Cristo os chamou de hipócritas e presunçosos, nécios e cegos, serpentes e raças de víboras, sepulcros caiados. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Quanto ao zelo,
ele, Paulo, era perseguidor da igreja de Jesus Cristo e Soter. Paulo era um judeu no seu sentido pleno, pela hereditariedade, pela cultura e pela religião. No entanto, mais do que isso, Paulo se levantou com todas as forças de sua alma para combater a igreja de Jesus Cristo e Soter. Para o judeu, a maior qualidade religiosa era o zelo. Um zelo ardente por Deus era o emblema de honra e o distintivo da religião judaica. Saulo ou Paulo usou esse zelo para perseguir a igreja de Jesus Cristo e Soter, mas estava perseguindo o Filho de Deus, Jesus Cristo. Quero chamar sua atenção para essa verdade. Quanto à justiça que é na lei, ele, Paulo, era irrepreensível. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Filipenses 3:6. Coloque a Bíblia em sua mente. Essa irrepreensibilidade de Paulo não era moral, mas religiosa. A palavra grega usada pelo apóstolo São Paulo, irrepreensível, amempitos, traz a ideia de culpar por pecados de omissão. Assim, o que Paulo afirma é que não existe nenhuma exigência da lei que não tenha cumprido. Ele perseguia implacavelmente a igreja de Jesus Cristo e os Theos Soter por zelo, as convicções da sua fé. Ouça agora a sublimidade do Evangelho de Jesus Cristo e os Theos Soter estabelecida. Mas o que era para mim lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Filipenses 3:7. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Kyrios, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, esquibalam para ganhar a Cristo. Filipenses 3:8. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, nomos, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Filipenses 3:9. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte Thanatos. Filipenses 3:10. Para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos, necros. Filipenses 3:11. Coloque a Bíblia, a palavra de Deus, em sua mente. Vou compartilhar para você que está conectado ouvindo 3 pontos importantes. Em primeiro lugar, o valor do Evangelho de Jesus Cristo e os Theos Soter. O apóstolo São Paulo, contrastando sua vida no judaísmo com sua experiência com Jesus Cristo e os Theos Soter, considerou como perda o que antes
lhe parecia lucro. Paulo era um genuíno israelita de nobre nascimento, ortodoxo em sua crença e escrupuloso em sua conduta. Paulo estava pronto a dar o seu sangue, de derramar o sangue dos cristãos para agradar a Deus e chegar até Ele. Essas coisas, porém, foram anotadas, uma a uma, na coluna do crédito, agora passaram para a coluna do débito e se converteram numa gigantesca perda. Vou destacar 4 verdades a respeito do valor do Evangelho de Jesus Cristo e os Theosoter. A pessoa de Jesus Cristo e os Theosoter é mais importante do que os rituais religiosos. Os judaizantes se gloriavam na carne e centralizavam a confiança deles para a salvação em um rito físico, a circuncisão. Mas tudo isso não tem nenhum valor para a salvação. Nossa confiança deve estar depositada em Jesus Cristo e os Theosoter e não nos rituais. Se o apóstolo São Paulo não tivesse renunciado ao demasiado valor que atribuía a esses privilégios e empreendimentos, eles o teriam privado de Jesus Cristo e os Theosoter, o único lucro real. Guarde isso em sua mente. O conhecimento de Jesus Cristo e os Theosoter não é apenas teórico, mas, sobretudo, um relacionamento íntimo e pessoal. O apóstolo São Paulo considera seus privilégios e méritos na religião judaica como pura perda, em virtude do seu relacionamento pessoal com Jesus Cristo e os Theosoter, o Kyrios da sua vida. Assim como o nascer do sol apaga a luz das estrelas, e assim como a presença de uma pérola de grande valor apaga o brilho das demais gemas, assim a comunhão com Jesus Cristo e os Theosoter eclipsia o brilho de todas as coisas. Quero que você se lembre disso. Fica conectado. O amor a Cristo Jesus corrige as nossas prioridades. Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Kyrios, por amor, do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio esquibalon para ganhar Cristo e Jesus. Filipenses 3:8. Pense mentalmente, o apóstolo São Paulo não apenas abre mão de suas prerrogativas e vantagens, mas as considera como perda por amor a Jesus Cristo e os Theosoter. O amor de Jesus Cristo e os Theosoter o constrangeu, e seu amor por Jesus Cristo e os Theosoter o levou a renunciar a tudo o que antes lhe parecia vantajoso. Quero chamar sua atenção para essa verdade. Ter a Jesus Cristo e os Theosoter
nos leva a ver as vantagens pessoais como refúgio. A palavra grega esquibalon, usada pelo apóstolo São Paulo para refúgio, tem dois significados. Em linguagem comum, significa aquilo que era lançado aos cães. Na linguagem médica, significa excremento, esterco. O termo esquibalon, refúgio, é vulgar para descrever o excremento humano, os restos de alimento destinados à lata de lixo. Dessa forma, os termos esterco e refúgio não expressam toda a sua repugnância. Assim, todos os privilégios cerimoniais religiosos do passado são desdenhosamente jogados de lado como lixo. O que os mestres judaizantes têm em tão alta conta, prestígio, o apóstolo São Paulo considera ser de nenhum préstimo senão refúgio, e só servia para lançar-se aos cães. Guarde isso em sua mente. Em segundo lugar, o conteúdo do Evangelho. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada pela fé. Filipenses 3:9. Eu fico imaginando. O conteúdo do Evangelho não é o que fazemos para Deus, mas o que Deus fez por nós em Jesus Cristo e os Theos Soter. A palavra-chave aqui é justiça, de kaiosne. A igreja é um povo que foi justificado por Deus por causa do sacrifício perfeito e cabal de Jesus Cristo e os Theos Soter na cruz. Vou destacar alguns pontos. A justificação é uma obra de Deus. Todas as nossas justiças são como trapos de imundícia aos olhos de Deus. Diz a Bíblia em Isaías 64:6. Deus é justo e não pode contemplar o mal. Deus não inocentará o culpado. A alma que pecar, como diz a Bíblia, essa morrerá. A Bíblia diz que todos pecaram. Não há justo nenhum sequer. Todavia, Deus enviou seu Filho Jesus Cristo e os Theos Soter como nosso substituto e fiador. Ele, Jesus Cristo e os Theos Soter, foi à cruz em nosso lugar. Quando estava pregado no madeiro romano, Deus fez cair sobre ele, Jesus Cristo e os Theos Soter, a iniquidade de todos nós. Ele, Jesus Cristo e os Theos Soter, foi ferido de Deus e traspassado pelas nossas iniquidades. Antes de render o seu espírito, Jesus Cristo e os Theos Soter deu um grito, um brado, tetelestai, está consumado. Isso significa, está pago, nossa dívida foi paga. A justiça perfeita de Jesus Cristo e os Theos Soter foi imputada a nós, ou seja, depositada em nossa conta. Em razão dos méritos do sacrifício de Jesus Cristo e os Theos Soter, Deus nos declara justos agora
Portanto, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo Zios Theos Soter. Essa é a justiça de Deus imputada a nós. Enquanto uma pessoa se conserva apegada à sua própria justiça, mesmo num grau íntimo, ela jamais desfrutará a plena justiça de Jesus Cristo Zios Theos Soter. As duas não podem, de modo algum, andar juntas. É necessário que uma seja plenamente renunciada antes que a outra seja plenamente possuída. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Fica conectado. Ouça agora, justificação é por meio de Jesus Cristo Zios Theos Soter. Filipenses 3:9. Deus justifica todo aquele que está em Jesus Cristo Zios Theos Soter. Somos justificados pelos méritos de Jesus Cristo Zios Theos Soter. Sobre sua obra na cruz e não nossos esforços nos garante a justificação. Ser achado em Jesus Cristo Zios Theos Soter e ser justificado são uma e a mesma coisa. Há somente uma boa obra que pode levar o pecador para o céu, a pátria celeste, a obra que Jesus Cristo Zios Theos Soter consumou na cruz. Lembre-se disso. Ouça agora, a justificação é recebida pela fé em Jesus Cristo Zios Theos Soter. A justificação é pela fé em Jesus Cristo Zios Theos Soter. A fé não é a sua causa, mas o seu instrumento de apropiciação. A relação justa com Deus não se baseia na lei, mas na fé em Jesus Cristo Zios Theos Soter. Ninguém a conquista, Deus a dá. Ninguém a ganha por obras, mas aceita com confiança. Assim, o caminho da paz com Deus não é o caminho das obras, mas o caminho da graça. Guarde isso em sua mente, em sua jornada cristã. Em terceiro lugar, a comunhão do Evangelho. Para o conhecer e o poder dinamis gnosco da sua ressurreição anastasis e a comunhão koinonia dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, Thanatos. Filipenses 3:10. Para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos, necros. Filipenses 3:11. Preste bastante atenção nas palavras que vou dizer agora. O Evangelho é mais do que um punhado de verdades e dogmas. É uma pessoa, Jesus Cristo Zios Theos Soter. Ser cristão verdadeiro não é apenas ter na mente as doutrinas do cristianismo, mas ter um íntimo relacionamento com Jesus Cristo Zios Theos Soter. Esse conhecimento não é apenas intelectual, mas, sobretudo, uma experiência íntima, pessoal. O verbo gnoskon, conhecer, usado pelo apóstolo São Paulo, é o mesmo verbo hebraico yadá, utilizado
para o relacionamento conjugal entre Adão e Eva. Gênesis 4:1. Você sabia? O nosso relacionamento com Jesus Cristo e os Theosote tem pelo menos 3 implicações. Fica conectado para ouvir. Implica a propiciação do poder da vida sobre a morte. Filipenses 3:10. Se o amor de Deus é demonstrado de modo supremo na morte de Jesus Cristo e os Theosote, o poder de Deus é demonstrado de modo supremo na ressurreição de Jesus Cristo e os Theosote. Paulo diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo e os Theosote dentre os mortos está à nossa disposição, não apenas com gloriosas verdades antigas, mas com poder dinamis sempre vivo, dinâmico e atual. A ressurreição de Jesus Cristo e os Theosote é garantia de que esta vida é digna de ser vivida e de que para Deus o corpo físico é sagrado e que a morte não é um fim e que nada na vida ou na morte pode nos separar de Jesus Cristo e os Theosote. Louvado seja Deus. Agora, mais uma coisa, implica a capacitação para enfrentar o sofrimento e a morte. Filipenses 3:10. Se em certo plano o apóstolo São Paulo partilhou o dinamis, o poder do Jesus Cristo e os Theosote ressuscitado, em outro plano o apóstolo partilhou os seus sofrimentos. Sofrer por Jesus Cristo e os Theosote é um privilégio. O apóstolo São Paulo estava na prisão romana, aguardando a sua sentença. Paulo não era um masoquista que gostava de sofrer, nem um eremita que via o sofrimento como meritório. Ao contrário, por causa de sua comunhão pessoal e íntima com Jesus Cristo e os Theosote, Paulo conhecia o poder da vida e ainda mais estava pronto a enfrentar o sofrimento da morte, necros. Sofrer pela fé em Jesus Cristo e os Theosote não é motivo de tristeza, mas de deleite inefável. Guarde isso em sua jornada cristã. Implica ainda mais a gloriosa expectativa da vida futura. Filipenses 3:11. Esta palavra de Paulo não deve ser vista com uma dúvida ou tímida esperança. O que Paulo está dizendo é que antes da ressurreição vem a morte. Antes da alegria vem o choro. Antes dos montes alcantilados vem os vales. Gostou? Eu fico pensando em tudo isso que você ouviu. Para todos, a maravilhosa porta feita por Jesus Cristo e os Theosote é estreita e comprimida. Em vão, eles tentam passar por ela. A porta não os tolera. Deus não está relutante em recebê-los, e seus pecados não são tantos assim para serem perdoados, mas eles não querem ser salvos
da maneira de Deus pela fé em Jesus Cristo, Deus Soter. Milhares, por muitos e muitos séculos, tentaram fazer do caminho a porta mais larga. Milhares trabalharam e labutaram pesadamente a fim de chegarem ao céu de sua própria maneira. Mas a porta estreita nunca muda. Ela não se expande. Ela não vai se esticar para acomodar um homem em detrimento de outro. Ela ainda é a porta estreita. Tão estreita quanto essa porta pode ser, continua sendo a única pela qual homens e mulheres podem entrar na pátria celeste. Não há porta dos fundos, não há uma segunda entrada, não há uma brecha ou uma parte mais baixa na parede. Todos os que são salvos, assim o serão apenas por meio da fé em Jesus Cristo e Theos Soter. Ninguém será salvo pelas suas boas obras. É perca de tempo buscar qualquer outro caminho para a vida eterna. Pense mentalmente. Homens e mulheres podem olhar para a direita ou para a esquerda e viverem conforme seus próprios métodos, mas eles nunca encontrarão outra porta. Homens e mulheres orgulhosos, se quiserem, podem não gostar da porta. Homens e mulheres depravados podem escarnecer dessa porta e fazer piadas dos que a utilizam. Homens e mulheres preguiçosos podem reclamar que o caminho é árduo, mas homens e mulheres não descobrirão outro meio para a salvação de suas almas, a não ser na fé e no sangue e na retidão do Redentor crucificado e ressurreto, Jesus Cristo Theos Soter. Eu continuo imaginando, uma porta se posiciona entre você e a pátria celeste. Ela pode ser estreita, mas é a única. Você pode entrar para a pátria celeste através dessa porta estreita ou não entrar de forma alguma. Você sabia? A Bíblia diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse Jesus Cristo e Theos Soter, e ainda mais, e não quereis vir a mim para terdes vida, disse Jesus, eu acredito. Tão estreita quando essa porta pode ser, continua sendo uma porta sempre disposta a abrir. Pense nesse sentido. Nenhum pecador de qualquer tipo está proibido de se aproximar. Quem quiser poderá entrar e ser salvo. Há apenas uma condição para ser aceito: que você realmente sinta e odeie seus pecados, desejando ser salvo por Jesus Cristo e Theos Soter. Sua alma corre grande perigo. Existe o céu, a pátria celeste, ou o inferno te esperando. Olhe para a porta da salvação e entre
Ele, Jesus Cristo, Ios Theosote, quem ergueu e declara: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6,37. Abrace com profunda gratidão esse convite de Jesus Cristo, Ios Theosote. A questão a ser considerada não é se você é um grande ou pequeno pecador, se você é eleito ou não, se você é convertido ou não. A questão é simplesmente essa: você sente e odeia seus pecados? Você sente pesado e oprimido? Você está disposto ou disposta a colocar sua alma, sua vida nas mãos de Jesus Cristo, Ios Theosote? Se esse é o caso, então a porta estreita vai se abrir para você. Venha, venha, porque você permanece aí fora. Eu estou me perguntando o quanto você valoriza as oportunidades que aparecem em seu caminho. Quer saber? É tudo sobre você e para você. Você provavelmente já sabe que pode se tornar um cristão e você vai entregar sua vida, sua alma para Cristo Jesus. Você vai buscar aqui agora uma pessoa, Jesus Cristo, Ios Theosote, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Talvez você sinta que o mundo todo fosse um imenso cemitério e cada pedra tumular tivesse a mesma inscrição: morto por causa do pecado. No momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Venha, venha para Cristo Jesus aqui e agora.